Busquemos o equilíbrio. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. João, capítulo 2, versículo 6. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho, dizendo: Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia, rende culto à lei de Moisés. Ergue Lázaro do sepulcro, contudo não alimenta a pretensão de furtá-lo em definitivo à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço, arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte. Na página de hoje, Emmanuel nos ensina que devemos buscar sempre o equilíbrio com o Cristo, seguindo os seus exemplos, sem dar aso ao extremismo ou a conclusões precipitadas. Como disse João, se dissermos que permanecemos com Cristo, devemos também andar como ele andou. Emmanuel então interpreta dizendo das inúmeras passagens em que Jesus pregou o bem, mas nem por isso se deixou levar pelo orgulho, pelo ego ou pelos sentimentos humanos. Devemos confiar em Deus, mas não nos entregar à imprudência. Devemos devotar-nos ao Evangelho, jamais temendo o serviço. E aí ele começa a dizer que Jesus, apesar de falar da edificação do reino de Deus na terra, não começou obras precipitadas. Quando disse para sermos sinceros, não ficarmos em cima do muro, sim, sim, não, não, não quis dizer que devemos ser rudes, sinceros demais a ponto de machucar os outros. Jesus também apontou os erros do farisaísmo, mas nem por isso desprezou as leis de Moisés. Ergueu Lázaro do sepulcro, mas nem por isso tornou eterno materialmente, fazendo com que a morte também o alcançasse um dia. Jesus não menosprezou a autoridade política da época, determinando que as pessoas deviam pagar um imposto a César. Quando foi preso, não ficou discutindo com os seus agressores, apesar de ter o apoio dos anjos. Por isso devemos desempenhar nossas tarefas
com lealdade e coragem, mas não entrar nas discussões, nas brigas, a pretexto de nos considerarmos representantes do Cristo na terra. E assim como um coração medroso congela um trabalho, um coração temerário pode incendiá-lo. Por isso finaliza Emmanuel dizendo que devemos agir com equilíbrio, evitando sempre o extremismo, que só traz desarmonia e violência, perturbação e morte. Possamos, portanto, refletir sobre a lição de hoje, destacando a nossa tarefa na Terra de estarmos em equilíbrio com o Mestre, lembrando dos seus ensinamentos, sem nunca achar que já estamos prontos para a tarefa redentora e perfeita, sem falhas. Ainda somos muito imperfeitos e por isso devemos ter cautela no serviço diário, ao tomar decisões, pensamentos, atitudes, porque toda lição do Cristo sempre trazia o equilíbrio nas suas decisões. Ele não se deixou levar, apesar de ter todo um exército de anjos ao seu lado, dando o exemplo, não se colocando superior a ninguém, não humilhando aqueles que o agrediam e que o prendeu à cruz. Agradecemos, portanto, Senhor, por essas lições, por esse amparo, que possamos sintonizar com o Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre, a fim de que não caiamos nos mesmos erros do passado, nem nos consideremos missionários sem ainda atingir o equilíbrio necessário das nossas ideias, pensamentos e atitudes. Que a paz do Mestre amigo nos envolva a alma, nos mostre as nossas fraquezas, a fim de que sejamos sempre humildes, prontos para o serviço, sem irritação, sem impaciência, sem pressa, sabendo que estamos caminhando pouco a pouco na direção dele e que ainda temos um longo trajeto a percorrer. Sempre com humildade, simplicidade, harmonia e amor ao próximo, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.